Voltamos e vamos seguir com a nossa conversa com a dermatologista Alice Lage sobre a saúde dos cabelos e das unhas. Alice, eu fiz uma pergunta simples, mas eu acredito que muita gente não saiba que existe uma forma correta, por exemplo, para cortar as unhas dos pés e as unhas das mãos, né? Existe uma forma ideal de cortar, principalmente as unhas dos pés. As unhas dos pés elas devem ser cortadas, de preferência com os cantos mais quadradinhos. É muito comum, principalmente homens, cortarem muito a unha e cortarem ela com canto redondo. Esse canto redondo, essa unha muito curta, ela pode facilitar a unha a ficar encravada. O ideal é ela ficar bem quadradinha nas unhas dos pés para que ela possa crescer e passar da pele ali sem ficar encravada. Já as unhas das mãos, elas podem ter as bordinhas um pouco mais arredondadas, não precisam ser tão quadradas, porque elas não são tão susceptíveis a ficar encravadas quanto a dos pés. E tem que tentar manter um comprimento médio, né? De acordo com o seu dia a dia, com os seus hobbies, se você pratica algum esporte. Porque ela muito comprida, se você esbarrar, ela pode sofrer um movimento de alavanca, tanto da mão quanto do pé, levando ela a descolar, e ela muito curtinha pode ficar te machucando. Uhum. E aquelas unhas que quando a gente toma uma pancada, o pessoal fala a unha cai. O que acontece? Que trauma que é esse que faz com que a unha caia? Se a gente tiver uma pancada ou um trauma muito forte, principalmente se for muito perto do leito ungueal, que é onde a unha nasce, mais pertinho da pele. É onde tem aquela parte branquinha, isso, que arredondada. A gente chama de lúmula. Essa parte branquinha é quando você consegue ver o leito ungueal, que é mais comum dos dedões, que as unhas são grandes. Se você sofrer um trauma muito importante ali, até mesmo às vezes formando um hematoma grande, a unha pode descolar, prender, mas na maioria das vezes ela vai voltar a crescer, ainda que demore um pouco, mas ela vai voltar a crescer. E eu li, preparando esse programa, sobre um fenômeno que chama unha de telha, aquela unha mais arredondadinha também. A pessoa que tem essa unha de telha provavelmente também é um candidato sério a ter a unha encravada, né? Sim. Tem a unha em pinça, que ela fica parecendo uma pinça, ou a unha em telha, quando ela fica igual uma telha. Porque a unha normal, ela tem uma espessura boa, que ela não é mole o suficiente para ficar quebrando com qualquer coisa, mas ela também não é tão grossa a ponto de você não conseguir nem cortar. O que acontece com a unha em telha? Geralmente ela fica mais espessa do que deveria, principalmente a unha do pé, e vai formando com formato de telha. Esse formato de telha pode acabar prendendo a lateral dos dedos e acabar encravando e causando muita dor para o paciente. As unhas, quando elas têm ondulação, são algum sintoma, algum sinal de problemas? Pode ser o sinal de algum problema, um sinal até de uma doença sistêmica, mas pode ser um sinal fisiológico, um sinal que a gente chama de normal, né? Quando ela fica cheia de ondulações, cheia de estrinhas, geralmente significa que ela é uma unha mais fina, uma unha mais fraca. Que o leito da unha, onde a unha cresce, ele é naturalmente com estrias. Quando ela fica muito fina, ela reflete o leito. Pode significar alguma doença sistêmica, às vezes deficiência de alguma vitamina, algum problema de tireoide, alguma outra coisa. Mas às vezes pode acontecer, com o passar dos anos, a unha vai ficando mais frágil naturalmente, que a unha também envelhece e pode acabar dando esse sinal. Pois é, e em relação ao envelhecimento das unhas, tem algum cuidado especial que tenha que fazer de creme, uma hidratação mais frequente, por exemplo? Ajuda a melhorar tanto o aspecto quanto a reforçar a unha, porque com o passar dos anos a unha vai ficando, principalmente da mão, mais fina. Às vezes a do pé pode ficar até mais grossa, mas as unhas das mãos costumam ficar mais finas, mais facilmente dobráveis. Às vezes elas começam a lascar, que a gente chama de onyxoquisia, que fica soltando. A gente pode usar hidratante, pode usar alguns fortalecedores orais ou fortalecedores de passar para ajudar a unha a ficar com aparência melhor. Agora eu quero chegar num ponto polêmico, que é a cutícula, né? Muita gente ainda tira a cutícula, vai ao salão e quer aquela unha até afundadinha, assim, sem cutícula nenhuma, né? Quais são os riscos de se tirar essa cutícula? A cutícula, ela nada mais é que uma proteção, que ela fica ali para protegendo entre a sua unha e a pele, para proteger, formando uma barreira mesmo, contra o ambiente externo, seja contra a água, contra alguns produtos químicos e também contra fungos, contra até vírus e bactérias. A partir do momento que você tira essa cutícula, você está tirando a proteção dela. Infelizmente ainda é muito comum no Brasil essa técnica. Lá fora, nos outros países, é muito difícil você ver tirando a cutícula. Às vezes só hidrata ou só empurra a cutícula, mas a retirada da cutícula é muito comum no Brasil. Acontece que quando a gente tira,
pode virar uma porta de entrada, principalmente para a bactéria. Uma bactéria que entra ali pode dar uma infecção aguda ali no cantinho da unha, na cutícula, que a gente chama de paronique. Pode levar a formar pus, ficar vermelho, bem doloroso. A gente tem até a imagem das paroníqueas aí, a gente pode mostrar. Enquanto você vai explicar. Mas além dessa que a gente chama de paronique aguda, que você vê pode até deixar que tem... nessa, tá? Essa aí tem um exemplo bem marcante, é um exemplo né? bem marcante. Você vê ali que formou até um lago de pus no cantinho daquela unha. Então, acaba que forma uma porta de entrada mesmo. Não só para bactéria, como essa que a gente está vendo, mas até para fungo e acabar dando micose nas unhas também. Eu vi também que existem algumas doenças, especialmente nessas pessoas que usam água em excesso, que a cutícula acaba, né? As doenças, um fungo, me parece, né, que acaba com a cutícula. O excesso de inflamação naquele local, que aí ela deixa de ser uma paronique aguda para virar uma paronique crônica, ou seja, que é uma infecção geralmente pode ser fúngica, que não melhora, mas uma infecção inflamatória que também pode ter ali, acaba que a cutícula ela vai ficando tão fininha, vai ficar atrofiando, que ela praticamente não existe mais. E é possível a gente detectar problemas de saúde em outras áreas do nosso corpo só observando as nossas unhas? Pode sim. Além dos problemas das unhas, as unhas podem refletir problemas sistêmicos. Seja deficiência de vitaminas, como a gente explicou, a unha fica mais fraca, deficiência de alguns minerais, de ferro, nutrientes. Às vezes pode levar a unha, em vez de ficar com o formato normal dela, que é convexo, ficar côncavo, parecendo uma colher, pode significar deficiência de vitaminas, ou se as unhas alterarem a cor, que geralmente a unha ela é meio semi-transparente, se ela ficou muito amarela ou ela ficou muito branca, de repente pode significar problema de rins, problema de fígado, ou mesmo alguma infecção mais grave que pode ter acontecido no passado. Outro ponto polêmico aí das unhas é a acetona, né? Durante anos e anos se usava acetona para fazer a remoção do esmalte. E hoje em dia a gente já sabe que não é saudável, né? Quais são os danos que a acetona pode nos causar? A acetona ela é um solvente muito forte. E como esse solvente forte ela foi muito utilizada antigamente, ela é que mais vai tirar o esmalte, mas ela é que mais vai prejudicar a unha. Que a unha em si ela não tem muita água e muito líquido. Então, se você usar um solvente forte, que pode acabar ressecando a unha, pode deixar a unha até mais frágil, com aquele aspecto às vezes esbranquiçado na superfície da unha, ou até mesmo mais frágil, mais tendência a quebrar. E quando que o dermatologista atua em parceria com o podólogo? Por exemplo, o que é a atribuição do dermatologista e quando ir ao podólogo, o que é a atribuição dele? Que acho que se confunde muito isso e as pessoas vão ao podólogo porque é mais prático, talvez até mais barato do que é um dermatologista. O ideal seria fazer acompanhamento. Cada profissional tem a sua função. O médico dermatologista tem o dele, o podólogo tem o dele. O diagnóstico, a solicitação de exames, o tratamento oral, o tratamento com algum remédio, seja de tomar ou de passar, é de responsabilidade do dermatologista. Mas nada impede o paciente de fazer um acompanhamento em conjunto. O podólogo pode auxiliar, em muitos casos, no corte ideal da unha, na limpeza da unha. Às vezes o paciente pode ter alguma dificuldade de realizar aquilo sozinho. Muitas vezes, no início de uma unha encravada, quando ela ainda está no estágio inicial, que ainda não precisa de cirurgia, ele pode ajudar colocando órtese ou colocando alguns pedacinhos do lado da unha para ajudar ela a não encravar. Então, pode fazer o acompanhamento em conjunto. E eu quero aproveitar a sua presença aqui para tocar num assunto que não é o tema de hoje, mas que eu acho que não dá para perder a sua presença aqui, a gente precisa falar, que é sobre Covid-19. E eu queria saber de você, como dermatologista, quais são os sinais que a gente pode verificar na pele que são indicativos da Covid? A gente já tem relatos de manifestações dermatológicas em pacientes que foram diagnosticados com o novo coronavírus. Mas essas manifestações ainda são o que a gente chama de inespecíficas. A maioria do que a gente tem de relatos até hoje, que já foram relatados em diversos países, são lesões que a gente chama de rash. Ficam esses vermelhos no corpo, algumas vezes lesões urticariformes, que ficam inchadas e vermelhinhos, como se fossem umas picadinhas de inseto, e até mesmo lesões mais vasculares, vermelho escuras ou até mesmo arroxeadas. Ficou muito comum no início os dedos do Covid, que seriam os dedos dos pés bem vermelhos, vermelhos escuros e roxos. Mas todas essas ainda são manifestações inespecíficas. Mas também a gente está muito no início de compreender essa doença. Poder acontecer pode.
que a gente sabe até hoje é que a maioria, ela vem ou no paciente que já está sintomático com Covid, ou paciente que já até melhorou da Covid, então veio junto ou um pouco depois da doença. Geralmente elas não vêm antes para ajudar a gente, elas vêm depois, e a maioria é inespecífica. Mas uma coisa que pode acontecer, que tem até a ver com o nosso tema de hoje, é ter aquela queda de cabelo maior, o eflúvio telógeno. A Covid é uma doença, como gripe, como pneumonia, está sendo muito comum agora o paciente que teve diagnóstico de Covid, uns 2, 3 meses depois, começar com uma perda maior dos cabelos secundária à infecção de Covid que ele já teve. Tá certo. Alice, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui. E, já sabe, né? Tem que ir ao dermatologista. Se o cabelo tá caindo mais, se tem alguma coisa diferente do normal, procure um dermatologista. E eu quero aproveitar para te agradecer mais uma vez pela sua companhia. Eu te espero na semana que vem com mais de Bem com Você. Tchau, tchau.